Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Você que é ouvinte aqui do 15 Minutos tem um valor especial para assinar a Gazeta, hein? Apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, também apoia o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses é o preço especial para você, ouvinte do 15 Minutos, assinar a Gazeta do Povo. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Em uma entrevista a jornalistas da imprensa internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o presidente Jair Bolsonaro de levar o Brasil a um conflito armado contra seu país. Pero Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela, al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz. Maduro se referia ao assalto de militares desertores contra um destacamento da Força Armada venezuelana na fronteira com o Brasil em dezembro do ano passado. Na ocasião, um agente morreu e fuzis e lançadores de foguetes foram roubados. 6 militares foram presos e 5 pediram refúgio no Brasil. O ditador venezuelano Nicolás Maduro está usando uma suposta ameaça de guerra com o Brasil como recurso para tentar salvar a pouca popularidade que ainda resta a ele dentro do seu país. Pois é, a mais recente acusação foi de que o presidente Jair Bolsonaro estaria arrastando forças militares do Brasil para um conflito armado com a Venezuela. Seria mais um capítulo de uma estratégia de buscar inimigos externos para desviar a atenção da crise interna, claro, que enfrenta o país. Para analisar esse assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o Leonardo Desideri. Ele é repórter da editoria de República da Gazeta do Povo e assina matéria sobre esse assunto. Leonardo, por que o Maduro mantém essa estratégia de acusar inimigos externos? De que maneira isso ajuda ele, se é que ajuda de alguma maneira mesmo? Um dos analistas que eu entrevistei, ele compara essa estratégia do chavismo com a de regimes fascistas. Por quê? Porque os regimes fascistas e outras formas de autoritarismo e totalitarismo, eles precisam de uma mobilização da sociedade contra um inimigo externo, que é comum a todos eles. E essa ideia de que tem inimigos estrangeiros que estão esperando ali para atacar a Venezuela, ameaçar a soberania da Venezuela, ela sempre foi usada como tática pelo chavismo desde os tempos do Hugo Chávez. Mas assim, a diferença agora é que até pouco tempo atrás a grande ameaça que era apontada pelos chavistas eram os Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de travar o que qualificou de guerra invisível contra seu país após novas sanções americanas contra a principal companhia aérea venezuelana. Não pode ser que o governo dos Estados Unidos todos os dias. E a novidade agora é que tem governos de direita em nações vizinhas, no Brasil, na Colômbia. E o Maduro, com isso, ganhou novos elementos, além dos Estados Unidos, para sustentar essa narrativa de que existe inimigos externos à espreita, esperando para atacar. Pero o Brasil deve saber que há grupos terroristas desde o território brasileiro preparando ataques e incursões militares contra a Venezuela. Está comprovado. E nós temos direito a preparar-nos. Houve alguma atitude prática, assim, da Venezuela depois das declarações do Nicolás Maduro, Leonardo? Sim, a Venezuela ela fez exercícios militares logo depois das declarações sobre o Bolsonaro. Por isso temos o exercício Escudo Bolivariano 2020, mañana sábado 15 e o domingo 16 de fevereiro, a Força Armada Nacional Bolivariana. Os exercícios, claro, são uma prática comum em qualquer país do mundo, isso não é uma coisa que ele fez de uma forma imprevista, mas teve algo de diferente, né? No ano passado mesmo, o Maduro fez 3 vezes exercícios militares, mas dessa vez as circunstâncias tornam um pouco diferente. Primeiro, o volume do poderio militar que estava envolvido, né? Ele, pela primeira vez, ele articulou não só as 3 forças armadas, mas também a milícia bolivariana, que é um exército popular que tem civis voluntários que participam de treinamentos, né? 2 milhões
370.430 combatientes entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana en el ejercicio Escudo Bolivariano 2020. Essa milícia bolivariana ela foi integrada às Forças Armadas pelo governo do Maduro no início de fevereiro agora, em 2020. E agora ela tem um orçamento para comprar armamento e para receber treinamento oficial. Então, existiu uma repercussão prática daquilo que o Maduro falou sobre o Bolsonaro e sobre o governo da Colômbia também. E que foi, então, maior do que em outras oportunidades, então, esse exercício militar, né, Leonardo? Exato. Não foi um exercício militar qualquer. Ficou claro que era também uma tentativa de sinalizar algo para o mundo. Não tem por trás também dessa declaração, enfim, dessa acusação aí do Maduro, uma tentativa de atacar o maior adversário interno, o presidente da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, isso à medida em que ele, Guaidó, né, é legitimado por esses países, Brasil e Colômbia e tantos outros, mas esses exatamente que o Maduro vê como os rivais, os adversários aí do momento, Leonardo? Sim, com certeza. Na verdade, o inimigo mesmo é o Juan Guaidó. O Bolsonaro e os vizinhos de direita que ele fala que tem como alvo principal, que ele considera ameaça, na verdade são uma forma de atacar o Guaidó e os apoiadores dele. Né? Sobre este senhor, tio del senhor Guaidó. As declarações que o Maduro fez servem justamente para unir principalmente os militares que são fiéis ao Maduro contra aqueles que tendem a reconhecer o Guaidó como líder legítimo da Venezuela. Porque a maior preocupação agora é manter o apoio das Forças Armadas, né? Isso é muito importante, mesmo que ele perca o apoio da população, se ele tiver o apoio das Forças Armadas, ele consegue se manter no governo de alguma forma. E que pelo menos por enquanto, né, Leonardo, nos episódios que houve aí desde o ano passado, enfim, por enquanto, pelo menos o que se tem de sinalização é que boa parte das Forças Armadas, ou a cúpula, ainda é muito fiel ao Maduro, né? Sim, até um jornalista falou que existe uma tendência agora, até nas Forças Armadas, de oposição cada vez maior ao governo Maduro, mas ainda existe uma resistência lá dentro, né? Então realmente a tentativa do Maduro de evitar que o Guaidó ganhe força dentro das Forças Armadas. Estamos movilizando todos os sistemas de misiles, tierra-aire, tierra-tierra, todos os sistemas de cohetería. Estamos movilizando toda a forma de defesa antiaérea, aérea, terrestre, em todo o território nacional para preparar-nos. Bom, vamos fazer aqui um exercício agora, e eu sei que você também falou sobre isso na reportagem, Leonardo. Essas ameaças, acusações, enfim, do ditador Nicolás Maduro, poderiam dar alguma coisa efetivamente contra o Brasil? Um conflito, uma guerra, coisas desse tipo? Bom, a Venezuela está vivendo uma crise econômica e a escassez de recursos é óbvia, né? Então, é muito difícil que a Venezuela se arrisque em uma guerra que demandaria gastos muito altos, né, das Forças Armadas. Então, é muito improvável. Assim, a questão não é só fazer a invasão, né? Ela precisa suportar uma invasão de longo prazo, sustentar os soldados, fazer, enfim, uma batalha na selva, né, que exige muito recurso. Então, dificilmente eles partiriam para invadir o território brasileiro, por exemplo. E o Brasil, por outro lado, pelo que eu ouvi dos analistas que eu entrevistei, é ainda mais difícil que o Brasil tenha a intenção de invadir a Venezuela, porque o Brasil não tem vantagem nenhuma, né? A tendência do Brasil é tentar resolver diplomaticamente mesmo, tentar ajudar diplomaticamente a resolver o problema na Venezuela. E também, além disso, além da falta de interesse do Brasil e da falta de recursos da Venezuela, as potências que estão envolvidas, Estados Unidos de um lado, né, e Rússia e China de outro, que estariam envolvidas, né, nesse conflito, elas não devem ter interesse num embate militar, né? Os Estados Unidos nunca falaram na possibilidade de influência, intervenção militar lá na Venezuela, e a Rússia e a China, elas também não têm interesse, né? Então, é muito difícil que parta de qualquer dos lados uma iniciativa de ataque, né? Essa possibilidade é próxima de zero, né? Não existe isso. E outros atores estão nesse circuito, né? Estados Unidos, a Rússia,
Aí estamos logicamente preocupados porque temos reflexo. Bom, para fechar, você mencionou aí durante a nossa conversa, claro, a Venezuela vive uma crise econômica e uma crise, enfim, enorme, mas o poderio militar que existe ainda da Venezuela, ele vem da onde? Se é que existe ainda algum poderio militar venezuelano, vem de ajuda externa, então, desses parceiros, ou Leonardo? Boa parte do poderio militar da Venezuela é da ajuda do governo russo, principalmente. Um dos analistas que eu entrevistei falou que a Rússia não faz isso por uma questão, pelo menos não sobretudo por uma questão ideológica. Ela faz isso porque quer vender os equipamentos, né? Então ele encontra na Venezuela um mercado, né? As Forças Armadas da Venezuela, elas têm equipamentos de alto nível tecnológico justamente por isso, porque tem muito apoio do governo russo nessa área. Eles têm uma força aérea muito potente, né? Um dos analistas que eu entrevistei disse que eles seriam capazes de enfrentar o Brasil numa batalha aérea, enfrentar a Força Aérea Brasileira. Só que, por outro lado, primeiro, o efetivo militar brasileiro é maior, né? Por mais que o Maduro fale que eles têm 2 milhões, provavelmente eles têm algo em torno de 120 mil militares ativos, né? E, além disso, a crise econômica da Venezuela é muito forte, e isso aí atrapalha um pouco o poderio militar do país, né? Eles contam com muito menos recursos financeiros que as Forças Armadas do Brasil. Então, por isso, o poderio militar da Venezuela, mesmo que tenha alguns pontos positivos, não é tão grande assim. Legal. Bom, mais detalhes na reportagem que o Leonardo Desideri assina na Gazeta do Povo sobre esse tema. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante nosso programa de hoje, você ouviu trechos da entrevista coletiva do ditador venezuelano Nicolás Maduro, concedida no último dia 14 de fevereiro. A entrevista está no canal do YouTube da emissora Telesur. Você também ouviu áudios de reportagens sobre o assunto, né? Que foram veiculadas no canal da agência de notícias France Press, também no YouTube. Eu lembro que o podcast 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro, da Maria Scrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!